Você conhece alguém que tem a habilidade de ser irônico e engraçado o tempo todo? Ou provavelmente você já presenciou alguém fazendo uma piada em algum momento inapropriado? Ou falando algo para criar um duplo sentido? Ou frases sem lógica? Existem pessoas com essas características. Através de tons jocosos, são irônicas, são sarcásticas, na maioria dos seus comentários. O xiste na psicanálise é uma forma de expressão que permite o inconsciente se manifeste no cotidiano, muitas vezes através do humor irônico. Freud dedicou um estudo extenso sobre o xiste, reconhecendo-o como uma janela para o inconsciente e uma maneira do sujeito liberar as tensões reprimidas. Quer saber mais? Assista a este vídeo. Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Paulo, psicanalista. Estou desenvolvendo esta atividade a fim de transmitir conhecimento sobre a psicanálise. Os xistes surgem em diversas situações, em conversas casuais, piadas entre amigos ou até mesmo em situações de trabalho, onde o humor serve como um mecanismo de defesa para lidar com situações estressantes. Exemplos práticos do dia a dia, como um trocadilho inesperado ou uma resposta sagaz, vai aliviar ali a tensão naquele momento. Mas podem também ilustrar que o xiste funciona como uma válvula de escape para as complexidades emocionais humanas. O humor, então, abre uma possibilidade das defesas se deslocarem e mudarem de posição e de lugar, invertendo o real sentido da frase. Veja como, por exemplo, a conversa entre dois amigos, em que um deles fala: depois nós conversamos, eu estou com 1%. Aí o outro responde: mas de bateria? Não, de paciência. Este é apenas um dos inúmeros exemplos que poderiam ser falados aqui para explicar que muitas vezes nós nos comunicamos de forma irônica para dar as respostas. Isso acontece devido à comunicação que vem do inconsciente. Eu vou explicar para você nesse vídeo por que nós chamamos de xistes. Por que os xistes são tão importantes para a psicanálise? Freud já apontava que os xistes não são apenas uma forma jocosa de se comunicar, mas a manifestação do inconsciente que pode revelar verdades ocultas sobre o indivíduo. Exemplos típicos incluem trocadilhos, piadas que à primeira vista têm um tom engraçado, zombar de alguém que muitas vezes até parece inocente, mas pode carregar em si conteúdos e conflitos internos. Ao analisar os xistes sobre o viés da psicanálise, podemos entender melhor como eles funcionam, e eles muitas vezes funcionam como válvula de escape para as emoções e pensamentos que de outras formas não poderiam ser expostos e permaneceriam assim escondidos. Para a psicanálise, os xistes não são apenas piadas ou brincadeiras inocentes, eles são manifestações do inconsciente que permite a expressão de desejos, medos, conflitos, fantasias reprimidas pelo indivíduo. Os xistes podem revelar aspectos profundos da personalidade desse paciente e oferecer pistas valiosas para o trabalho terapêutico. Além disso, os xistes são formas de lidar com a repressão social, cultural ou individual. É um aspecto da própria neurose do sujeito. Graças aos tons engraçados que muitos fazem, sem saber que é uma parte da sua psique que está sob tensão. Freud dedicou uma obra inteira ao estudo dos xistes. Os xistes e a sua relação com o inconsciente, publicada em 1905. Neste livro, ele apresenta as suas teorias sobre esse tipo de humor, os xistes e a relação desses fenômenos com a mente humana. Além disso, ele aponta que o xiste está baseado em 6 maneiras de se manifestar. Os xistes podem se manifestar através da condensação, do deslocamento, do duplo sentido, da repetição, do trocadilho, da representação antinômica, ou seja, trazendo conteúdos opostos e contraditórios àquela frase. Outro ponto a saber sobre os xistes é referente à sua tendência. A tendência do xiste refere-se à motivação do inconsciente que impulsiona a sua criação. Se os xistes tendem a liberar emoções reprimidas, aliviando a tensão psicológica,
Nesse sentido, Freud distingue, então, dois tipos de xistes: o xiste inocente e o xiste tendencioso. No primeiro tipo, o humor vem da sagacidade e da inteligência da piada e não tem intenções ocultas. Já o xiste tendencioso é motivado por impulsos hostis, obscenos, servindo como uma forma de romper a representação social ou individual. No contexto atual que nós estamos vivendo, temos que nos preocupar com os xistes tendenciosos. É importante lembrar que hoje tudo está muito sensível, então devemos ter cuidado e respeito pela diversidade de experiência e as perspectivas individuais, principalmente em relação aos xistes tendenciosos. Vamos falar agora um exemplo de um xiste condensado. A pessoa expressa a seguinte frase: eu queria ser pontual, mas os meus ponteiros sempre atrasam. Aqui nós temos uma frase que dá uma ideia de pontualidade, mas está condensada com a noção de tempo, representado, além disso, pelos ponteiros do relógio. Além disso, esse jogo de palavras entre ser pontual e ponteiros cria, inclusive, um duplo sentido e pode estar representando ou refletindo a ansiedade da pessoa em relação ao tempo, mesmo que seja uma crítica humorística, pode estar se referindo à própria identidade daquela pessoa. Este exemplo ilustra como a condensação e um duplo sentido na frase e pode ser utilizada para transmitir as complexidades emocionais e intelectuais, embora esteja ali apresentado a frase de uma maneira bem sucinta e espirituosa. Assim como Freud disse, o humor é a maior manifestação dos mecanismos de adaptação do indivíduo. Se você gostou, clique, compartilhe, pois toda semana eu vou inserir aqui um vídeo falando sobre um tema pelo viés da psicanálise. E para finalizar, eu tenho um convite para você. Se você é estudante de psicanálise, de psicologia ou de outra área, ou ainda é um profissional que já atua na clínica, ou é entusiasta para conhecer as teorias da psicanálise, eu convido você a fazer parte de um projeto, o Clube Desbravadores da Psicanálise. Torne-se membro deste grupo de estudos e receba conteúdos toda semana. Seja um desbravador da psicanálise, ou seja, aprenda, conheça, explore e aprofunde seu conhecimento sobre a psicanálise e o que esta área pode proporcionar a você, estudante, profissional ou entusiasta dessa teoria e clínica. E por que o nome Desbravadores? A ideia é criar um grupo de estudos, uma comunidade para falar sobre os temas da psicanálise. A palavra desbravador tem essa finalidade de desvendar, explorar e descobrir sobre os temas da psicanálise, que são complexos, assim como a própria natureza humana. E se você ainda não faz parte deste grupo de estudo, acesse o link na bio e conheça mais sobre esses benefícios. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo vídeo.